Imagine por um instante que as 10 pragas do Egito não tenham sido apenas uma sequência de castigos para forçar Faraó a libertar Israel. Essa é a leitura mais comum. À primeira vista, tudo parece apenas uma sucessão de calamidades cada vez mais severas, até que a resistência egípcia finalmente cede. Mas o texto bíblico aponta para algo mais profundo. Cada praga atingia mais do que a superfície do Egito. O alvo era aquilo que sustentava aquela civilização por dentro, sua fé, sua segurança, seus símbolos de poder e a crença de que seus deuses governavam o mundo ao redor. O Egito não era apenas uma potência política, era uma civilização inteira, organizada em torno da ideia de que cada aspecto da realidade estava sob a proteção de uma divindade. O rio, a fertilidade, a terra, os animais, o céu, a luz, a vida e até a linhagem real. Quando Moisés se apresenta diante de Faraó em nome do Deus de Israel, o que começa ali não é apenas um confronto entre um profeta e um rei. É o início de uma exposição pública em que o Senhor derruba, um por um, os pilares espirituais e simbólicos do Egito. E o primeiro golpe já revela esse padrão com clareza. O Nilo não era somente um rio. Para o Egito, ele era fonte de vida, fartura, estabilidade e continuidade. Seu transbordamento sustentava a terra e garantia a sobrevivência da nação. Em torno dele havia também reverência religiosa. Mas quando Moisés toca as águas e elas se transformam em sangue, o que acontece não é apenas um desastre ambiental. É a ruína de uma certeza. Aquilo que representava vida se torna sinal de morte. Aquilo que sustentava a segurança do Egito se torna repulsivo diante de seus olhos. Desde o primeiro momento, Deus não está apenas ferindo o Egito por fora. Ele está tocando exatamente no ponto em que aquela civilização acreditava ser intocável. Se a primeira praga já mostrava que o alvo não era apenas o sofrimento do Egito, a segunda torna isso ainda mais evidente. Das águas do Nilo começam a subir rãs em quantidade absurda. Elas invadem as casas, os quartos, os leitos, os fornos e os recipientes de alimento. O que à distância poderia parecer apenas um incômodo estranho, para o egípcio carregava um peso muito maior. A imagem da rã estava ligada à fertilidade, ao nascimento e à continuidade da vida, especialmente pela associação com Requet, divindade relacionada ao parto e à geração. Em vez de bênção, aquilo que simbolizava multiplicação agora se torna excesso insuportável. Em vez de ordem, invasão. Em vez de vida, tormento. Deus transforma um símbolo reverenciado em sinal de humilhação. E esse detalhe importa porque mostra que as pragas não operam apenas pela destruição direta, mas também pela inversão. O que o Egito venerava começa a se voltar contra o próprio Egito. O que era visto como proteção passa a agir como fonte de aflição. E quando Faraó recorre aos seus magos, eles até conseguem imitar o fenômeno, mas não conseguem resolvê-lo. Esse ponto é decisivo. Eles podem reproduzir o caos, mas são incapazes de restaurar a ordem. Isso expõe a limitação de todo o aparato religioso egípcio. Eles não controlam a realidade, não contêm o juízo, não revertem a crise. A terceira praga aprofunda esse desmonte ao atingir um aspecto ainda mais delicado da estrutura egípcia: a pureza ritual. O pó da terra se transforma em piolhos, espalhando impureza por toda parte. Aqui, não se trata apenas de desconforto físico. O Egito inteiro era organizado em torno da ideia de separação entre o puro e o impuro, especialmente entre os sacerdotes, que mantinham rigor extremo sobre o corpo, as roupas e os ritos. A presença de impureza tornava o culto inviável. O acesso ao sagrado era interrompido. Aqueles que deveriam intermediar a relação com os deuses já não conseguiam manter a própria condição ritual. A terra, que fazia parte da ordem estabelecida, torna-se veículo de contaminação.
E é nesse momento que aparece uma ruptura marcante. Os magos não conseguem reproduzir essa praga. Pela primeira vez, admitem que aquilo vem do dedo de Deus. Não é apenas um fracasso técnico, é o reconhecimento de que o poder em ação não cabe na lógica deles e não pode ser neutralizado pelos mecanismos que sustentavam a autoridade espiritual do Egito. A partir daqui, o Egito já não enfrenta apenas pragas sucessivas, começa a sentir o desmonte do próprio poder. Quando vêm as moscas, o ambiente inteiro se torna insuportável. Mas agora surge um detalhe que muda o peso da narrativa. Gósen, onde estavam os israelitas, é poupada. Essa separação não é apenas misericórdia. É uma linha traçada dentro do território egípcio. Pela primeira vez, a crise deixa claro que o poder de Faraó não alcança tudo, que há um limite dentro da própria terra que ele governava. Isso atinge diretamente sua pretensão de domínio total. O Egito sempre se viu como uma civilização organizada, protegida, cercada por ordem e estabilidade. Mas agora, existe uma parte da terra onde o juízo não entra. E essa parte não está sob a autoridade dos deuses egípcios, nem sob a vontade do rei. É como se Deus estivesse mostrando, diante de todo o império, que o verdadeiro senhor daquele território não era Faraó. O controle do Egito começava a rachar diante de uma fronteira invisível que ninguém ali podia anular. A quinta praga aprofunda ainda mais esse processo ao atingir os rebanhos, o coração da riqueza, da produção e também de parte importante do imaginário sagrado egípcio. O gado não era apenas patrimônio econômico. Touros e vacas carregavam associações com força, fertilidade, abundância e prestígio religioso. Quando a peste cai sobre os animais do Egito, o golpe é duplo. Atinge aquilo que sustenta a prosperidade material e, ao mesmo tempo, humilha símbolos ligados à sacralidade da nação. O Egito assiste à morte do que representava sua força visível e sua segurança futura. E, mais uma vez, a distinção se impõe. Os rebanhos de Israel são preservados. O contraste aumenta a vergonha do império. Já não se trata de calamidade geral. Trata-se de um juízo seletivo, preciso, controlado. Isso torna tudo ainda mais insuportável para Faraó, porque revela que ele não está diante de forças desordenadas da natureza, mas diante de um Deus que escolhe o que ferir, quando ferir e até onde ferir. As úlceras, a sexta praga, levam o confronto para um nível ainda mais humilhante, porque agora o juízo não cai apenas sobre o ambiente, os animais ou os símbolos externos do Egito. Ele marca o corpo. A dor deixa de estar ao redor e passa a ser carregada na pele. Isso tem um peso enorme dentro da lógica egípcia, porque toca a dignidade pessoal, a aparência, a saúde e até a condição ritual daqueles que viviam em torno do sagrado. Os magos, que antes tentavam se apresentar como intérpretes da ordem divina, agora nem conseguem permanecer diante de Moisés. Eles estão feridos, expostos, vencidos no próprio corpo. Esse detalhe mostra que o sistema egípcio já não consegue nem sustentar sua imagem de autoridade espiritual. Os homens que deveriam explicar, proteger e aconselhar o reino já não conseguem sequer se manter de pé em público. Então vem a Saraiva, e com ela a sensação de que a ordem do céu também foi tomada das mãos do Egito. A tempestade destrói plantações, devasta árvores e atinge a terra com uma violência que rompe toda expectativa de previsibilidade. Para uma civilização que dependia do equilíbrio dos ciclos naturais, isso era mais do que prejuízo agrícola. Era a quebra de uma das bases da sua permanência como potência. O Egito não existia apenas pela força militar ou pela imponência de Faraó, mas porque conseguia transformar estabilidade natural em riqueza, abundância e domínio. Quando essa estabilidade é despedaçada diante de todos, o que cai não é apenas a lavoura.
cai a confiança na continuidade. E logo depois, os gafanhotos chegam para consumir o que ainda restou. Isso torna o processo ainda mais severo, porque o Egito não é destruído de uma vez só. Ele é esvaziado em etapas. Primeiro perde, depois vê o que sobrou ser devorado. Primeiro sofre o golpe. Depois recebe a confirmação de que nada conseguirá restaurar sozinho. Nesse momento do relato, até os próprios servos de Faraó começam a perceber o que o rei insiste em negar. Eles veem a terra sendo destruída diante dos olhos e perguntam até quando Moisés será um laço para eles. Essa fala é importante porque mostra que o colapso já não podia mais ser encoberto pela aparência de autoridade. O Egito inteiro estava entrando em ruína, e seus próprios conselheiros já conseguiam enxergar o que Faraó se recusava a admitir. Continuar resistindo ao Deus de Israel significava levar a nação inteira ao abismo. Mas a nona praga torna tudo ainda mais pesado, porque atinge o ponto mais alto do imaginário egípcio. As trevas cobrem a terra por 3 dias, e não se trata de uma sombra comum, mas de uma escuridão densa, sufocante, quase palpável. O sol, que para o Egito representava luz, ordem, poder e continuidade, desaparece. A nação que se via sob a proteção de sua maior fonte de esplendor é mergulhada em imobilidade e silêncio. Ninguém se move, ninguém sai do lugar, tudo para. E essa paralisia é mais do que medo. É a imagem de uma civilização inteira sem direção, sem resposta, sem a presença daquilo em que mais confiava. O Egito, que sempre se viu como terra de luz, é forçado a encarar uma escuridão que não consegue dissipar. Mas ainda não era o golpe final. A 10ª praga atinge aquilo que estava no centro da continuidade do sistema: os primogênitos. E nesse ponto, o alvo toca diretamente o coração político, familiar e simbólico do Egito. O primogênito não era apenas um filho, era herança, futuro, sucessão, permanência. No caso da casa de Faraó, isso tocava a própria ideia de linhagem sagrada, a continuidade de um trono que se apresentava como extensão do divino na terra. Quando o primogênito morre, o que entra em colapso não é apenas uma família real, mas a ilusão de que a estrutura egípcia poderia perpetuar-se intacta diante da vontade de Deus. Por isso, essa última praga não é apenas mais severa. Ela é o desfecho lógico de tudo o que vinha sendo mostrado desde o início. O Nilo falhou, a fertilidade falhou, a pureza falhou, o território falhou, a riqueza falhou, os corpos falharam, o céu falhou, a luz falhou, e agora a própria continuidade do império falha. Quando a sequência inteira é vista de uma vez, as 10 pragas deixam de parecer eventos soltos. O que aparece é uma demolição progressiva. Deus não golpeia o Egito ao acaso. Ele atinge, uma após a outra, as bases em que o império apoiava sua grandeza. Primeiro, a fonte da vida. Depois, os símbolos de fertilidade. Em seguida, a pureza ritual. A autoridade dos magos, o alcance do território, a riqueza, a integridade do corpo, a estabilidade do céu, a luz e, por fim, a linhagem que sustentaria a continuidade do trono. Por isso havia um alvo que quase ninguém percebeu. O objetivo não era apenas fazer o Egito sofrer até ceder. Era expor diante de todos que aquilo em que o Egito mais confiava não podia sustentá-lo quando confrontado pelo Deus de Israel. As pragas eram juízo, mas também eram revelação. Revelavam que por trás da grandeza egípcia havia uma estrutura incapaz de salvar, incapaz de proteger e incapaz de permanecer de pé. Essa leitura muda a forma como enxergamos o Êxodo. A libertação de Israel não começa apenas quando o povo sai caminhando para fora do Egito. Ela começa antes, no momento em que Deus vai destruindo diante deles tudo aquilo que parecia absoluto. Israel não estava vendo apenas o opressor ser punido. Estava vendo o Senhor arrancar,
uma a uma, as máscaras do poder egípcio. O império que parecia eterno se mostrou vulnerável. Os deuses que pareciam incontestáveis se mostraram silenciosos. O rei que parecia intocável se mostrou limitado. E é justamente por isso que o Êxodo se torna tão marcante em toda a Bíblia. Porque ele não registra apenas uma saída geográfica, mas a queda visível de uma falsa ordem. No fim, as 10 pragas revelam algo que muita gente lê rápido demais e acaba não percebendo. Deus não estava apenas abrindo caminho para tirar Israel do Egito. Ele estava desmontando diante de todos tudo aquilo que fazia o Egito parecer invencível. Cada golpe teve um alvo. Cada praga expôs uma falsa segurança. Cada etapa mostrou que o império parecia forte, mas estava apoiado em bases que não podiam salvá-lo quando o verdadeiro Deus decidiu agir. É isso que torna esse relato tão impressionante. Não se trata apenas de catástrofes sucessivas. Trata-se da queda controlada de tudo aquilo que o Egito chamava de poder, ordem e proteção. Se essa análise fez você enxergar o Êxodo de um jeito que quase ninguém percebe, inscreva-se no canal e ative o sininho. E me diga nos comentários, em qual das pragas esse alvo oculto ficou mais evidente para você. Porque na Bíblia, às vezes, o que parece apenas julgamento é também o momento em que Deus revela, em silêncio, o que nunca teve poder de verdade.